a Cuba. O carregamento inclui seringas, cilindros de oxigênio e máscaras faciais para ajudar no combate à pandemia. A ilha cubana viveu uma onda de protestos e passa por um aumento nos casos de Covid-19, além da crise econômica. A repressão aos protestos deixou uma pessoa morta e dezenas de feridos. Mais de 100 pessoas foram presas. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. O projeto da Linha Verde está se tornando realidade com o avanço das obras e várias frentes de trabalho. A partir do dia 19 de julho, os serviços serão iniciados na região da Avenida Nelson Dávila, no centro. As intervenções são necessárias para a implantação da rede de drenagem, o que também irá acabar com os problemas de enchentes. Os serviços irão impactar no trânsito e exigir desvios para os veículos e linhas do transporte público. Acesse o site da Prefeitura e veja os locais dos serviços, linhas do transporte público impactadas e as rotas alternativas. Prefeitura de São José dos Campos. Quatro e 4. CBN Parada dos Esportes. Apresentação: Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira, sextou em São José, 23 de julho de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes começando, como sempre, recheadaço de muita informação pra você, aqui na rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, Antônio Carmo, o eclético. Daqui a pouco teremos a Daniele Esperon, ela chega falando sobre a eliminação do Inter de Porto Alegre lá na Libertadores da América, crise no Rio Grande do Sul, hein? Daqui a pouco também teremos Humberto Ferretti. Ele chega falando sobre as estreias brasileiras hoje nas Olimpíadas de Tóquio, no quadro De Olho em Tóquio. Daqui a pouco, bate-papo muito bacana com o técnico do vôlei São José, o Pedro Uerrara, o São José Vôlei, que foi apresentado oficialmente hoje pela manhã lá no belíssimo ginásio do Teatrão. O Teatrão tá reformulado, tá totalmente modificado e bonitão, e provavelmente será a casa do vôlei São José nesta próxima temporada 2021-2022. E claro, na segunda metade do programa, ele, o melhor de todos, o Valtencir Vicente, que chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes
Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio, de Taubaté para o Vale do Paraíba, no Brasil, está no mundo inteiro. É a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. 4:08 em São José dos Campos. Este é o Parada dos Esportes, que tem a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central ele é de Show Ramiro. Direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. Tá vendo? Ele causa o gatilho em mim na risada. Nosso querido Antônio Carmo, o eclético, chega nessa sexta-feira para o seu comentário, para a sua opinião. Chega mais, Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Vieira Júnior e amigos do nosso Parada dos Esportes, ano 57 aqui na CBN Vale. Bom, Vieira, hoje as atenções de todo mundo se voltaram para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, edição 2020, realizados em 2021. Né? Todo mundo sabe o motivo. Bom, é lógico que o mundo inteiro volta as suas atenções, tem os seus olhos lá para Tóquio, acompanhando as suas delegações, os seus países, os seus atletas, mas eu queria só ressaltar aqui que realmente a festa é bonita, né? Todo mundo hoje que pôde ir lá participar vai com muita alegria, mas que falta faz a presença do público no estádio, né? Fica mais vazio, fica mais triste a não presença do torcedor dentro do estádio, principalmente num cerimonial de abertura, que é uma festa gigantesca, uma integração dos atletas, dos países com os torcedores, principalmente os torcedores locais, né? Que geralmente são a grande maioria das pessoas presentes. Faz muita falta. Vai ser uma Olimpíada um pouco mais triste em termos de torcida, logicamente. Tomara que dentro das competições a coisa seja bem legal, com muitos recordes, com participações muito boas de todo mundo que por lá está. A abertura foi hoje pela manhã. Eu queria só ressaltar que o Brasil foi com 4 pessoas, né? A dupla de porta-bandeiras, a Kathleen e o Bruninho, o casal de porta-bandeiras, e mais 2 pessoas que nem atletas acho que eram lá do comitê organizador do Brasil, porque eles exigiram no mínimo 4 pessoas e no máximo 20, só que tinha delegação lá com 50, 100 pessoas, não precisava ser tudo isso, mas o Brasil poderia, eu vejo assim, ter ido desfilar pelo menos com umas 20 pessoas, né? Ficaria legal, ficaria mais animado. O Brasil passou ano passando lá, que quase ninguém conseguiu perceber na hora daquilo que a gente via pela televisão, né? Ficou meio apagada a participação do Brasil nesse desfile do cerimonial de aberturas dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Bom, deixando esse de lado, competições vêm aí, na verdade já começou, né? O futebol já teve os seus jogos, alguns dos seus jogos realizados. O masculino ontem perdeu a chance de fazer uns 10 na Alemanha, ganhou por 4-2, feminino estreou ganhando da China por 5-0, são 2 seleções que vão brigar pela medalha de ouro.
Temos hoje, por exemplo, a estreia do handebol masculino, que é comandado pelo taubatiano Marcos Tatá. Seleção, acho que tem pouquíssimas chances de uma medalha de ouro, mas quem sabe até pode chegar numa semifinal. Não será fácil, o feminino tem um pouco mais de chances, né? Vamos acompanhar aí atletas da região, claro, o surf com o Gabriel Medina, muito favorito para ganhar a medalha de ouro. Tem skate, que é uma novidade, tem uma joseense na parada, a Pamela Rosa, enfim, temos atletas da região do Vale do Paraíba representando o país nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Se não tem o público, como eu disse agora há pouco, que dentro das competições, na quadra, nas piscinas, nos campos, a gente possa ter muita coisa boa, muitos esportes mostrando a sua competência. Nos próximos dias, todas as atenções continuarão voltadas para o Japão, e a gente, claro, aqui também na CBN, com o Parada dos Esportes, com o Vieira Júnior acompanhando e trazendo as informações. E para quem é notívago, né, que gosta de passar a noite em claro, é uma beleza. Vamos ter aí muitos jogos, muito esporte acontecendo ao longo de toda a madrugada. Boa sorte para o time Brasil lá em Tóquio, é o que nós desejamos. Um grande abraço, Vieira, para você e para os amigos todos que acompanham o Parada dos Esportes. Um excelente final de semana. Obrigado, meu caro Antônio Carmo, o Eclético, falando sobre a abertura das Olimpíadas de hoje e outros assuntos também. Vamos acompanhar aí os esportes. Quem gosta da madrugada vai ser realmente um prato cheio, como disse Antônio Carmo. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de vôlei. O vôlei São José foi apresentado e o técnico o Pedro Errara, vai falar com a gente sobre este time do São José, as perspectivas, a apresentação de hoje e muito mais aqui dentro do Parada. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean.
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h16 de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM. Em nome de Padaria Flor de P, são 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando e pro Renato Evaristo, que comandam também a Padaria Flor de P. 4h17 agora, o assunto é o vôlei de São José dos Campos, que foi apresentado oficialmente hoje para a temporada 2021-2022 no novo ginásio do Teatrão. Tá uma beleza o ginásio do Teatrão, lá na Vila Industrial, reformado, bonitão, com capacidade para 4.000 torcedores. O primeiro compromisso do São José Vôlei, do Vôlei São José, melhor dizendo, será o Campeonato Paulista, previsto para começar na segunda quinzena do mês de agosto. E para falar um pouco mais desta nova equipe do São José, o Vôlei São José, daqui da cidade de São José dos Campos, o técnico Pedro Uehara, o Peu, está com a gente. Tudo bem, Peu? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Júnior. Obrigado aí pelo carinho, pela cobertura já desde o começo da nossa equipe. O Peu, hoje foi bastante movimentado, né? A apresentação, várias entrevistas, a imprensa toda lá no ginásio do Teatrão. Aliás, gostou do ginásio do Teatrão, reformado, bonitão? Muito, muito bonito o ginásio, né? Ginásio amplo, grande, né? Acho que é um ginásio que foi projetado aí para receber todas as categorias do projeto Atleta Cidadão. Então, é uma quadra linda, um piso muito ótimo, bom. A gente tem certeza que se a gente precisar jogar ali, vai ser perfeito. Maravilha. Peu, diga um pouquinho para o torcedor, a gente já vem divulgando aqui, quem acompanha a gente sabe, e também quem está ligado no vôlei também sabe, que essa base veio lá da cidade de Itapetininga, uma base que fez um trabalho excepcional na temporada passada, e vocês mantiveram o elenco, o seu comando técnico aí também. Queria que você falasse agora, aqui em São José dos Campos, o que o torcedor pode esperar desse novo time de vôlei de São José dos Campos, o Vôlei São José? A nossa equipe do Farmacon de vôlei, esse ano a gente conseguiu montar uma equipe bem experiente, com mais experiência, né? A gente tem o Marlon, né, atleta campeão mundial, o Renan, que foi o último maior pontuador da última Superliga, que já estava com a gente lá quando a gente estava em Itapetininga, e conseguimos manter uma boa base, né? Vários atletas continuam, alguns atletas aí já estão indo para o 3º ano jogando juntos. Então isso com certeza vai nos ajudar aí a ser mais competitivos, a continuar buscando os resultados e quem sabe até sonhar com algo a mais do que foi na temporada passada. Se eu não estou enganado, oficialmente vocês têm 11 atletas no elenco. O elenco está fechado? Tem mais alguém por vir? Como é que tá? Não, ainda não. A gente tem realmente 11, a gente ainda precisa, né, contratar alguns atletas, já estamos em negociação com alguns atletas, realmente são detalhes aí que estão faltando para a gente concluir o elenco, mas normalmente um elenco vai entre 14 a 16 jogadores, a gente tem uma situação também, assim que o campeonato das categorias de base se terminarem também, com certeza a gente vai poder absorver alguns atletas do Sub-21 aqui de São José, que já estão competindo, já estão disputando o Campeonato Paulista da categoria deles. Lá na frente a gente vai poder absorvê-los, eles ajudarem a gente também na caminhada aí da Superliga. Ô Peu, me diga uma coisa, o Marlon, que chegou agora, 43 anos, como você bem falou, campeão mundial em 2010 com a seleção brasileira e outros títulos também, super experiente, vem para ser o capitão. O seu levantador lá em Itapetininga era o Rodriguinho, que inclusive já jogou aqui pelo São José, ele foi para os Emirados Árabes, é isso? Foi isso, né? A gente tinha um acerto com o Rodriguinho, né? Que inclusive ele é tio do Felipe, do líbero. Eles estavam bem felizes que eles iam jogar em família pela primeira vez, e aí ele recebeu uma proposta meio que irrecusável lá dos Emirados Árabes e fez a escolha de ir para lá, mas eu acho que nessa hora a gente foi, né, a diretoria foi muito feliz, agiu com velocidade aí no mercado e contratou o Marlon, que é um dos melhores levantadores do Brasil, com certeza vai ajudar muito o nosso time.
Até para esclarecer algumas dúvidas do torcedor que às vezes olha, pega a informação e fala assim, vê assim, o Marlon, 43 anos, para muitos 43 anos no vôlei já é um atleta velho, mas não é bem assim não, né? A experiência do Marlon, a categoria do Marlon, pelo que a gente viu nas fotos, tá magrinho, tá fininho e tá feliz principalmente de jogar em São José, vai ser um ponto muito forte da sua equipe, né? Com certeza. O Marlon é um atleta na definição da palavra, né? É um cara que desde que faz uns 10 anos que já falam que o Marlon tá ficando velho, e a cada ano ele joga melhor, ele tá mais em forma, né? Eu acho que hoje em dia os atletas eles estão aprendendo tanto a se cuidar, né? A ter disciplina, que estão conseguindo fazer com que as carreiras fiquem cada vez mais longas e principalmente produtivas, né? Acho que o maior exemplo que a gente tem vai estar entrando em quadra logo mais, que é a Carol Gattas. Sim. Ela com 40 anos está indo para a primeira Olimpíada dela, então acho que isso é muito legal. Bacana. Um outro ponto forte da sua equipe, como você também já falou, é o oposto. O Renan, com toda a sua altura, na dúvida, bola nele que o homem vira, né? Com certeza, né? O Renan já vem sendo algumas temporadas um dos principais atacantes aí da Superliga. As últimas 2 temporadas ele terminou como o maior pontuador, então poder contar com ele novamente, e acredito cada vez melhor, cada vez mais experiente, mais ciente da responsabilidade que ele tem dentro de quadra na hora dos momentos decisivos. Isso aí pra gente é fundamental. Todo time de vôlei precisa de um jogador assim, né? De um jogador decisivo. O Renan, que já serviu várias vezes a seleção brasileira, e se ele estivesse em Tóquio não seria nenhuma surpresa, né? Na verdade, não sei, acho que não tem muitas pessoas que têm essa informação, mas o Renan era para ter sido convocado para a seleção brasileira. Mas o Renan, quando ele se apresentou na temporada passada pra gente, ele vinha de um problema no pé, e ele jogou a temporada toda, mas com bastante incômodo no pé, e ele precisava fazer uma cirurgia no pé nessas férias que seriam o período da seleção brasileira. Então, meio que ele teve que fazer uma escolha, assim, ele precisava dessa cirurgia para se recuperar bem, para estar melhor ainda nessa temporada, e ele teve que recusar a convocação para a seleção. Então, se ele não tivesse essa questão do pé dele, talvez, quem sabe, ele pudesse ter brigado por uma vaga em Tóquio, mas eu tenho certeza que ele, para Paris, ainda mais que encurtou, né, só daqui a 3 anos, a Olimpíada de Paris, ele vai estar com 34 anos, acho que ele vai estar muito bem. Eu acho que ele vai ter, com certeza, ele vai estar na briga aí para estar na seleção. Peu, o Campeonato Paulista, que é o primeiro desafio de vocês, está previsto para a segunda quinzena de agosto. Os treinamentos de vocês, como é que tá? Em que pé está? Vocês já estão treinando forte, com bola? Ainda não? Tá mais leve? Aquela parte física que geralmente acontece para qualquer equipe de alto rendimento. Em que pé que tá o ritmo de treinamento de vocês? A gente se apresentou essa semana, né? A gente está fazendo os primeiros treinamentos agora. Essas 2 primeiras semanas a gente vai treinar exclusivamente na areia ali. Estamos treinando ali no Clube Termas do Vale. Agradecer bastante o Felipe, o diretor do clube lá, que abriu as portas do clube pra gente. E estamos fazendo a musculação, academia, né? Na parte da tarde ali na Companhia Atlética. Então o time está em atividade forte, estamos trabalhando forte já. Mas cada vez crescendo mais, né? Essa primeira semana está sendo de bom trabalho, a gente treina inclusive amanhã ainda, e vamos crescendo, e aí na terceira semana, ali no começo de agosto, a gente deve começar a ir para o ginásio treinar. Ou seja, o começo do Campeonato Paulista, se ele se manter mesmo na segunda quinzena aí de agosto, provavelmente ainda as primeiras partidas serão ainda em ritmo, não digo de ritmo de treino as partidas, mas em termos de adaptação mesmo à nova equipe, a ginásio e tudo mais, né? Sim, com certeza, né? O Campeonato Paulista é um campeonato muito importante, é o campeonato regional mais forte que tem, né? Mas para a gente, esse começo a gente vai ter que realmente pensar na equipe, no entrosamento da equipe, mas tenho certeza que vai dar para a equipe chegar bem, fazer um bom papel e brigar aí
melhores colocações do Campeonato Paulista. No caso de vocês, você técnico e a maioria dos jogadores que trabalhavam juntos lá no Itapetininga, a parte técnica e tática, digamos, leva uma certa vantagem porque vocês já vinham treinando, vocês já se conhecem, é uma questão de ajustes. Por exemplo, o Marlon que está chegando agora e ele acaba sendo o camisa 10 do time, aquele que vai distribuir o jogo para todo mundo, então vai ser uma questão de ajustes mesmo para vocês colocarem o time do jeito que você imagina e espera que ele desenvolva dentro de quadra. É mais ou menos isso? Com certeza, né, ter atletas que já trabalham juntos, já se conhecem, facilita muito, né? Eles acabam servindo como atalhos lá dentro da quadra para os nossos objetivos e para os nossos sistemas de jogo, para as combinações que a gente tem. Então eles ajudam muito, eles já sabem onde a gente quer chegar, e com certeza isso ajuda demais. Mas os jogadores que vieram, eles também estão se mostrando extremamente dedicados, e tenho certeza que a gente não vai ter problema no entrosamento da equipe. Maravilha. Ô Peu, pra gente finalizar, você já está morando em São José, está adaptado à cidade, gostou da cidade? Bastante. Eu mudei já faz um tempo, já cheguei dia 1º de junho, eu vim antes assim que todo mundo, né? Tô gostando bastante, eu e minha esposa, meu filho, estamos adorando a cidade muito boa, cidade... cheia de área verde, cheia de parque, o meu filho está adorando, se divertindo, e uma cidade do ponto de vista de locomoção, a gente ficou impressionado como a cidade é bem planejada, bem organizada, né? Uma cidade muito boa, estamos adorando, tenho certeza que a gente torce para que seja um período bem longo aqui na cidade. Se Deus quiser. Então tá bom, Peu, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, bom falar contigo, conhecedor do voleibol, serviço mostrado e comprovado no Itapetininga, e não só por isso, você já tem apesar de jovem, já tem uma rodagem legal aí no vôlei, a gente que acompanha o vôlei conhece o seu trabalho e deseja sorte para você e para essa Farmacon de Vôlei São José, nova equipe de São José dos Campos, nesse vôlei que vem, acredito eu, para ficar muito tempo. Grande abraço e obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado. Bom final de semana aí para todo mundo. E espero ver todos logo mais no ginásio. Se Deus quiser. Um abraço, obrigado. Tchau. Valeu. Conversamos com o Pedro Errara, o Peu, gente da melhor qualidade, conhecedor da nova safra do vôlei brasileiro. Como eu disse, com bons serviços prestados aí ao vôlei com o Itapetininga, agora é o técnico do São José. Ricardo Navajas não brinca em serviço, trouxe a equipe de Itapetininga, contratou aí peças pontuais para essa equipe, ainda está finalizando aí as contratações para o São José, e não tenho dúvida, esse time vai brigar, talvez não neste primeiro ano, brigar por títulos de Superliga, mas vai dar trabalho aí para os clubes, os mais fortes que tem aí no cenário do voleibol. Esse São José vai brigar sim, não tenho dúvida, e quem sabe mais na frente, com mais apoio, com mais investimento, pode até se tornar uma potência, assim como foi o time de Taubaté, que infelizmente, só por uma questão de tempo, daqui a pouco vão anunciar de fato o fim do vôlei Taubaté, e talvez só a continuidade com categorias de base. Tá certo? 4h30 em ponto, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem informações da Libertadores, tem informações das Olimpíadas e, claro, o Walter Sir Vicente para atualizar as informações dos clubes da nossa região. É rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. Sexta-feira, 23 de julho de 2021. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, afirmou que a decisão do laboratório Bharat Biotech de romper o contrato com a Precisa Medicamentos reforça o indício de participação do presidente Jair Bolsonaro na negociação da vacina Covaxin. Calheiros afirmou que a compra foi absurda e cheia de irregularidades. O laboratório rompeu o contrato depois de a CBN revelar com exclusividade que os documentos encaminhados ao Ministério da Saúde tinham indícios de irregularidades. Segundo a Bharat Biotech, os documentos são falsos. O antibiótico polimixina, utilizado para tratar pacientes com infecção hospitalar, está em falta em hospitais públicos e particulares em 3 estados e no Distrito Federal. O medicamento utilizado contra bactérias multiresistentes. Segundo reportagem do jornal Hoje da TV Globo, pacientes que se curaram da Covid-19 chegaram a morrer durante a internação pela falta do antibiótico. Os fabricantes relatam que o desabastecimento foi causado pelo aumento da demanda. O principal problema do setor industrial brasileiro no segundo trimestre foi a falta de matérias-primas, além do alto custo em decorrência da pandemia da Covid-19. Quase 64% das empresas mencionaram um problema no levantamento da CNI. Em seguida, aparecem a carga tributária e a taxa de câmbio entre as dificuldades enfrentadas pelo setor. A Organização Mundial da Saúde pediu a todos os países que trabalhem conjuntamente para investigar e descobrir a origem do coronavírus. A solicitação foi feita um dia depois de a China recusar a realização de uma nova inspeção em laboratórios e mercados do país. Os primeiros casos de Covid-19 em humanos foram registrados na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fast Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fast Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fast Esportes. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, 4h36 de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Antes de convocar o Valtencir Vicente, deixa eu colocar aqui a Daniele Esperon e também o Humberto Ferretti. Primeiro, a Daniele, que vem falando sobre o Inter de Porto Alegre. O clima não tá muito bom não. Foi eliminado da Libertadores. A Daniele Esperon vem trazendo informações sobre o Inter de Porto Alegre. Chega mais, Daniele! O sonho de conquistar o tricampeonato da Libertadores chegou ao fim para o Internacional. Jogando no Beira-Rio, Inter e Olímpia não saíram do 0-0, mas não por falta de oportunidades. Até porque o Colorado finalizou 19 vezes na partida, teve 65% de posse de bola, mas não acertou a pontaria. Inclusive, Edenilson perdeu um pênalti no tempo normal. Resultado que levou a decisão da vaga para os pênaltis. E tudo ia bem até que Thiago Galhardo desperdiçou a última penalidade, o que culminou na eliminação do time brasileiro. Depois das chances desperdiçadas, pênaltis perdidos, o meia Tyson diz que tem horas que a bola não quer entrar. A bola também bate na trave e não entra. Antes ela batia na trave e entrava, hoje ela bate na trave e não entra. A gente finaliza, o goleiro pega a bola. O goleiro deles hoje fez 3, 4 defesas muito importantes. Erramos um pênalti com um batedor que nunca erra, cara, que é o Ed. Espero que as pessoas possam entender isso, que o Ed é o cara que trabalha todo dia, é um cara que se doa todo dia, cara. Só peço para as pessoas terem respeito a esse jogador, velho. Então a gente criou bastante, não fez o gol e fomos eliminados. Tyson também lamentou a eliminação, mas quer que o time levante a cabeça para seguir a temporada. A gente tá tentando, cara, eu entendo muito o torcedor colorado, eu entendo muitas pessoas que torcem por nós e a chateação que eles estão porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil e acabou sendo eliminado hoje da Libertadores. Então a gente não pode falar, a gente tem que mostrar no Campeonato Brasileiro agora que a gente é capaz, mudar essa página rápido, porque muitas pessoas acham que a gente é um time de perdedor, mas a gente não é. Com esse revés, resta ao Internacional focar no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 13ª posição, com 14 pontos. Já o Olímpia segue na competição e terá pela frente o Flamengo nas quartas de final. As datas ainda não estão definidas, mas o primeiro jogo será em Assunção e o segundo no Rio de Janeiro. Com informações da Libertadores da América, Daniele Esperon. Obrigado, Daniele Esperon, sempre presente aqui no nosso Parada dos Esportes. Quem também sempre vem, calma, Valtencir, já você fala. Antes teremos De Olho em Tóquio com o Humberto Ferretti, porque hoje teremos várias estreias brasileiras, algumas já aconteceram, como o futebol feminino e o futebol masculino, mas teremos outras, e quem traz as informações dentro do De Olho em Tóquio é o Humberto Ferretti. Chega mais, Ferretti! Parada dos Esportes. De Olho em Tóquio. A seleção brasileira masculina de vôlei estreia nas Olimpíadas de Tóquio na noite desta sexta-feira. A caminhada na defesa do ouro, conquistado em 2016, começa às 11h05 da noite no horário de Brasília, contra a Tunísia. Mas ela será apenas um dos destaques de uma Olimpíada que já a partir dessa noite começa a contar com disputas em quase todas as modalidades. A bola também vai subir nas areias, com um prato cheio para quem gosta da rivalidade Brasil-Argentina. No vôlei de praia masculino, Alisson e Álvaro Filho encaram os argentinos Azad e Capo Grosso às 10 da noite. E no feminino, Agatha e Duda também estreiam contra atletas do país vizinho. Elas terão pela frente a dupla Galay e Pereira às 11 da noite. Sem esquecer que o vôlei, no caso o de praia e o de quadra somados, é a modalidade que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil até hoje, 23. No handebol masculino, a equipe neste ano tentará superar o desempenho de 2016, quando chegou até as quartas de final e registrou a melhor campanha da história da seleção. A estreia será contra a Noruega, às 9 da noite. O judô também será destaque nesta sexta-feira. Na categoria peso ligeiro, Gabriela Shibana enfrenta Harie Bonface, do Malawi, às 11 da noite. E Eric Takabataki mede forças com Solfachai Sistine, do Laos, às 11h40. Destaque ainda para o tênis. A dupla Luísa Stefani e Laura Pigossi enfrenta as canadenses Dabrowski e Fitch
às 11 da noite. E tem mais jogo madrugada adentro, aí no masculino. Nas duplas, Demoliner e Melo encaram os croatas Mektic e Pavic, 5h30 da manhã de sábado. No mesmo horário, no simples, João Menezes pega o também croata Marin Cilic. E mais cedo, 1h10 da manhã, Thiago Monteiro estreia contra o alemão Jean-Lennard Struff. Por fim, no futebol feminino, o Brasil volta a campo às 8 da manhã de sábado para o duelo contra a Holanda, válido pela segunda rodada. Com informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Humberto Ferretti. Parada dos Esportes. De olho em Tóquio. Valeu, Humberto Ferretti. Ferretti tem todo um jeito característico de falar, né? Grande Ferretti, grande repórter da nova safra do jornalismo esportivo brasileiro. Mas quem é da grande safra, da velha, da nova safra e que não perde a qualidade é ele, o melhor de todos, aquele ao qual o tapete vermelho é estendido para que ele possa desfilar o seu conhecimento. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, aos amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. A produtora dá risada, viu, Vieira? Eu tenho a impressão que é por isso que ela nem se manifesta mais, porque ela não aguenta, Vieira. A produtora é boa demais, Valtencir, assim como você, ela fica quietinha porque ela concorda com tudo que eu falo, ela rechaça tudo que eu falo, viu, Valtencir? Não, ela é sua fã, ela diz o seguinte: comporte-se, Valtencir, você está com Vieira Júnior, então eu fico ligado aqui, fico esperto. Jamais. Valtencir Vicente, e aí, Valtencir, o que podemos falar do esporte bretão? O Edson Ramiro colocou a produtora aqui, pô. E o nosso esporte... É bem parecida mesmo, viu, Vieira? Você viu aí ou não? Deram um grau. Acho que ela vai gostar quando ela vê essa imagem dela, essa produção. Ela tá bonitinha, ela tá fartando um dentinho, ela tá uma coisa de louca, essa produtora que o Edson Ramiro colocou ali pra nós. Mas, ô Valtencir Vicente, o esporte joseense, Valtencir, o que nós temos de novidades? Antes de mais nada, Vieira, só comentar aí a respeito do Internacional, né? Você se lembra que quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, né? Que todo mundo falava, pô, mas os caras deram só 2 chutes a gol, o Palmeiras deu 27, coisa e tal, né? E a gente comentava que o CRB foi lá, fez um gol, não precisava fazer mais, não precisava mais chutar a gol, só precisava não tomar gol, e não tomou, né? Aí levou a decisão para os pênaltis e o CRB conseguiu eliminar o Palmeiras. Se colocarmos aí uma série de 10 partidas entre CRB e Palmeiras, a tendência é o Palmeiras ganhar 9, pelo menos, né? Mas quando precisou, não ganhou e o CRB eliminou o Palmeiras. E ontem o Internacional de novo fracassou. Era fazer um gol no Olímpia, ganhar o jogo no tempo normal e pronto, né? Já tinha empatado lá no Paraguai, era só cumprir com a missão de liquidar o adversário. Tudo bem, deu um azar enorme, o Edenilson, que tinha cobrado 14 pênaltis e não perdido nenhum, uma hora ele iria perder. Acontece que para o Inter as coisas estão acontecendo em hora ruim. Você se lembra também que num passado não muito distante, na última rodada do Brasileirão do ano passado, que terminou neste ano, bastava o Inter ganhar do eliminado Corinthians para ser campeão na última rodada. O Inter não ganhou, não fez gol da vitória e deixou o título para o Flamengo, que perdeu para o São Paulo no Morumbi. Quer dizer, o Flamengo, que dependia dele, apanhou do São Paulo, e o Inter, que só precisava fazer um gol do Corinthians, também não fez. Ô, Flávio, ainda bem que eu não sou torcedor do tal do Colorado, viu, Vieira? É verdade, o pessoal lá tá bravo, o pessoal tá reclamando de tudo. Mas faz parte, são fases. O Antônio Carmo fala uma frase bonita que eu não vou saber reproduzir agora, mas é verdade. Um dia você tá bem, outro dia você tá mal, e futebol é assim mesmo, e por isso que é tão apaixonante assim o futebol. Ô, Valtencir Vicente, eu tava conversando com o Pedro Erraro, técnico do São José Vôlei, do Vôlei São José, agora tem a nomenclatura certa, é Vôlei São José. E eu tava vendo as fotos lá do Teatrão, mas tá bonito o Teatrão, hein, Valtencir? Sempre foi um ginásio muito bonito, né? Que depois o São José não conseguiu fazer a devida manutenção, e não dá para culpar só o São José, porque nós entramos naquela fase, Vieira, você se lembra, talvez não fosse assim, você já, alguém ligado
isolado no mundo esportivo, mas você se lembra que o Juventus era tido como um grande clube, porque o seu clube associativo, o seu polo aquático, lá na Moca, onde eu nasci, eu conheci o Juventus, eu frequentava lá o estádio, o Juventus realmente era demais, o clube Juventus. E todos diziam que o Juventus sempre teria grandes times por conta dessa retaguarda. Como também muitos diziam que o Paraná Clube seria imbatível, porque era uma fusão do Pinheiros e do Colorado, dois times de futebol tradicional, mas que juntaram muitas coisas em termos de patrimônio lá em Curitiba, né? E a gente nota que o São José também, quando ele assumiu o polo esportivo, ele teve grandes momentos de intenso movimento de pessoas, de sócios, de piscina, o teatrão bombando, recebeu grandes nomes da música nacional para shows, teve carnavais realmente memoráveis, coisa e tal, mas aí o mundo andou, né? A coisa passou, os prédios passaram a ser construídos, passaram a construir prédios, melhor dizendo, com piscinas, com salões de festas, as pessoas pararam de frequentar os clubes sociais, não há mais aquele movimento que nós víamos nos anos 70 e 80, e o São José não aguentou mesmo, não tinha como se segurar. E aí o teatrão foi se deteriorando, foi ficando inviável, foi interditado, e agora não, agora ficou bonito de novo, é uma nova versão, mas é aquele teatrão que poderia ter sido, desde lá do início, se as coisas andassem como se esperava, viu, Vieira? Sem dúvida, sem dúvida. Mas que ele tá bonitão, eu lembro dele anteriormente. Aliás, quando eu era pequeno, quando eu bem pequenininho, Valtencir, fui no show dos Trapalhões no Teatrão, você acredita ou não? Não, é verdade. Nem quando ele foi inaugurado, ele era tão bonito. Essa é a grande realidade, né? Até porque era uma outra época. Ele era já bonito, mas do jeito que ficou agora é algo impressionante mesmo. É ginásio para grandes jogos, né? Para você ter um time de vôlei, por exemplo, de ponta, né? É verdade, capacidade para 4.000 pessoas e ele realmente está bem bonitão, o nosso teatrão, bom e velho Teatrão. Agora, Valtencir Vicente, 4h48. O que dá para destacar dos clubes da nossa região, se é que tem alguma coisa, Valtencir? Bom, o São José fica na expectativa agora para ver se não vai perder seu patrocinador, né? Um dos importantes patrocinadores que teve, porque a Farmaconde agora é a patrocinadora master do novo time de vôlei, né? Tanto que o nome do time é Farmaconde São José Vôlei. E a Farmaconde foi uma das patrocinadoras do São José nas duas últimas competições, importantíssima na conquista do título da Bezinha do ano passado e também responsável aí pela estrutura competitiva da Série A3 deste ano. Creio que não, porque afinal de contas é uma empresa que sabe muito bem valorizar aí os segmentos esportivos, a mídia que vem dessas equipes, que tem realmente repercussão, acredito que vai continuar. Mas é lógico que o São José já vai ficar ligado nesse assunto também, porque a intenção, é claro, do gestor Robertinho da Padaria, quando ele desistiu de disputar a Copa Paulista, foi justamente a de dar um descanso, né, para o pessoal que investia como patrocinador, como colaborador, para esse pessoal poder só voltar no ano que vem mais motivado ainda, Vieira. Se for pela quantidade de lojas que eles têm na cidade, dá para eles patrocinarem todos os times do mundo, porque eles têm de loja. Tomara, a gente torce para que as coisas andem, né? Precisamos destravar o mundo, né? Vamos destravar essa vida aí com muita vacina, com muita vontade mesmo de tocar para frente a vida, né, Vieira? Desde março do ano passado a coisa tá brava, né? É verdade, aqui em São José, cada esquina é uma Farmaconde e uma igreja, impressionante. 4h49, agora pula reloginho, 4h50. Valtencir Vicente, vamos aguardar e esperar para que o patrocinador fique, assim também como o Spani também está com o São José. Acho que permanece ainda com o São José, né, Valtencir? Acredito que sim, Vieira, até porque também a gente conhece o trabalho do Robertinho da Padaria nesse ponto. Ele sempre foi um captador de recursos importantíssimo. Quando o São José se reergueu lá em 2006, você se lembra, aquela conquista do título, como vice-campeão, mas do acesso de volta da Série A3 para a Série A2,
Até então, ninguém esperava o São José cair para a Série A3, né? Mas caiu, voltou, e justamente o Robertinho da Padaria, o Zé Luiz Nunes, o Walter Hayashi, eles formaram um trio que deu apoio ao presidente Wilson Renato. Depois também o trabalho prosseguiu, outras pessoas participaram, empresários participaram, e o São José se reergueu, subiu de volta para a Série A2 e virou de novo um time competitivo. Então, desde essa época, o Robertinho da Padaria tem feito realmente um trabalho muito bom. Quando ele está na parada, pelo menos os recursos necessários e básicos o São José tem. A gente não vê o São José com aquelas notícias de que jogadores não estão se alimentando direito, o salário não saiu, talvez não tenha ônibus para levar a delegação para Tupã, ou aquela, né, Vieira, que o técnico deveria repartir o dinheiro com os jogadores, pegou tudo para ele, foi embora e deixou os caras na mão, né? Tem essa também, né, Vieira? Tem essa, mas se Deus quiser, tudo vai se encaixar e no momento certo, quando precisar de fato dos patrocinadores, acredito eu que eles estarão, pois eles viram que o time foi bem nessa competição, acabou saindo aí até de uma forma, não digo inesperada, mas foi bem na competição aí o São José, e acredito que os patrocinadores, se tudo correr bem, devem permanecer e quem sabe novos chegarem para melhorar ainda as condições do São José. É coisa de jogo, né? O São José estava disputando com o Linense, que é um time que inclusive subiu, que foi campeão do campeonato. Ele ganhou fora de casa por 1-0, podia perder por um gol de diferença, perdia por 2-1, acabou tomando um gol nos acréscimos. Faz parte do mundo da bola, né? Como ele foi campeão também, ele, o Bandeirante de Birigui, já tinha subido na mesinha do ano passado, e aí nas finais festivas o São José precisava de um gol para ganhar em casa o jogo, e fez um gol também quase nos acréscimos, chorado, então uma vitória heróica. O Linense teve o dia de heroísmo dele também, né? Conseguiu fazer um terceiro gol no São José, além do tempo regulamentar. Faz parte do jogo. Eu tenho a impressão que lógico, é dolorido você perder um jogo assim, mas o pior é perder como o Internacional perdeu ontem, tinha tudo para ganhar, era o grande favorito contra o Olímpia, acabou ficando sem uma vaga na sequência da Libertadores, né? Verdade. Caiu de pé, diria um poeta. 4h53 agora, Baltense Vicente do Vale do Paraíba, mais algum destaque? Bom, é o seguinte, né, em termos de futebol, o Mantiqueira de Guaratinguetá, que é o time que vai ter um campeonato de acesso na sequência do ano, será agora o único representante da região na Bezinha. O Atlético Joseense preferiu continuar de fora, entende que com esse negócio da pandemia fica difícil atrair torcedores, já não tem muito, quase ninguém. E ainda fica mais complicado ainda com o estádio fechado, com protocolo de segurança, despesas. Então o Atlético Joseense não vai de novo disputar a Bezinha. O Mantiqueira sim está animado, vai montando o time, vai procurando mais jogadores disponíveis. A competição para o Mantiqueira começará no dia 21 de agosto, um jogo fora de casa contra o Mauá. A grande atração do grupo será o União Suzana, agora o novo time do técnico Ricardo Costa, o conquistador de acessos, campeão com São José no ano passado, e fica a expectativa mesmo de que o Mantiqueira volte a ser competitivo como tem sido nessas recentes temporadas. No caso do Taubaté, por enquanto, movimentação só do time sub-20 que disputará o campeonato da categoria no grupo que também terá o São José, né, participando. O time principal do Taubaté, da parceria agora com o Marcelo Galáctico, que foi o parceiro da Portuguesa Santista no ano passado, já tem a movimentação. O próprio Marcelo Galáctico já anda procurando os jogadores com os quais deverá contar. Enquanto isso, no Taubaté, o técnico do time, Douglas Leite, vai dirigindo a equipe sub-20. Vai atuando diretamente na preparação do sub-20 e talvez na semana que vem seja definida uma data de início da preparação do Taubaté para a Copa Paulista, aí com a chegada desses jogadores que o empresário Marcelo Galáctico irá trazer. Quais dos que virão, ninguém sabe ainda, talvez alguns aí que atuaram pela Portuguesa Santista na Copa Paulista do ano passado, e aí é só fazer uma pesquisa para ver quem jogava lá pela chamada Briosa das Praias, Vieira Júnior. Grande Briosa das Praias, que beleza, Urico Mursa é um estádio maravilhoso de fazer jogo, é aquele estádio raiz, né, Baltense? Já fez vários e vários jogos lá, né, Baltense? Uma delícia, teve lá quando o São José subiu
em 1997, um dos grandes jogos do campeonato foi lá, empate por 2-2, o São José jogando muita bola, a Portuguesa Santista também, tanto que depois de ter empatado lá, o São José acreditou que ia fazer a festa na volta aqui do quadrangular, né? E perdeu para a Portuguesa Santista em casa por 2-1, teve que buscar o acesso na penúltima rodada, na rodada seguinte, empatando com a Inter em Limeira, um 0-0 que serviu para os dois subirem. E a Portuguesa Santista, com a vitória que teve aqui em São José dos Campos, ela também encaminhou o acesso que foi conquistado depois, ganhando em casa do Ituano. Mas na virada do quadrangular, na terceira rodada do quadrangular que promovia os 3 melhores, o terceiro jogo do São José foi lá no Eurico Mursa e, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes jogos da história do futebol do São José. Uma partida espetacular, resultado de 2-2, placar indefinido até o final e com todos aqueles ingredientes da guerra do acesso, viu, Vieira? Times bons, times jogando no máximo do limite, ambiente tenso, umas pegadas mais fortes e a torcida visitante fazendo barulho e a torcida local não deixando se intimidar também, viu, Vieira? Com certeza. 4h56, Valtencir Vicente, mais algum destaque da região que eu quero perguntar um negócio pra você, Valtencir? Bom, lembrando que amanhã o futsal do São José vai jogar contra o Jaraguá em Santa Catarina, partida pela Liga Nacional. O São José vai bem, já deixou a classificação antecipada bem encaminhada e agora, é claro, vai buscar aí melhores posições na tabela, uma campanha melhor para ter aquelas vantagens de segundo jogo em casa na hora do mata-mata. Então, um jogo importante sim, mas pelo menos não é uma partida crucial. O São José poderá jogar tranquilo amanhã contra o Jaraguá em Santa Catarina. Vieira. Maravilha, o futsal que vem bem, o futsal do São José, do técnico Douglas Navas, o Douglinhas. Agora volta em si, Vicente. O Corinthians contratou o Renato Augusto, vovô Renato Augusto, que não é aquele de 5 anos atrás, né? Tem que pesar, botar isso na balança. Mas o Corinthians está querendo trazer o Roger Guedes. O Corinthians está tratando o Roger Guedes como se fosse o Messi, Valtencir. Olha, se você tem Matheus Vital na ponta esquerda, que é um 10,5, né? Que o cara não é nem meio nem ponta esquerda, não faz mal pra ninguém. De vez em quando ele acerta um gol de fora da área, fica todo mundo achando que o cara é o máximo, né, Vieira? Então tá bom demais. Depender só do Gustavo Mosquito, que é bom jogador, mas quando bem marcado fica difícil, né? Não dá para depender só do Gustavo Mosquito. Como o Vitinho, meia não deslancha. Como o Gabriel é um volante mais ou menos, que como segundo volante é bem limitado, precisa de um jogador para a posição. E como o Corinthians já deu sorte quando repatriou alguns jogadores, você se lembra do Elias, né? O Elias saiu do Corinthians, voltou e foi útil. O Fábio Santos, lateral esquerdo, saiu, voltou e está sendo útil. Então, eu tenho a impressão que para esse momento do Corinthians, o Renato Augusto chega como se fosse um craque de seleção mesmo, viu, Vieira? E o Roger Guedes? O Roger Guedes é bom jogador também. Para quem tem Matheus Vital, para quem tem só o Mosquito, para quem tem só o Jô, que já é meio rodado tal, e anda se envolvendo com questões fora de campo, isso e aquilo, boa contratação. Quem não tem dinheiro para contratar os tops tem que buscar essas repatriações, né? Mas é aquela história, né? Pode ser igual o Tyson do Internacional de Porto Alegre, aquele Douglas Costa que está no Grêmio. O cara foi, quando volta, muitas vezes não é o mesmo, viu, Vieira? E o questionamento não sei se vai ter dinheiro para pagar esse povo, hein? Tem, porque o Corinthians dispensou muita gente, liberou, emprestou, fez uma reengenharia. Pode atrasar ali alguns dias, volta, paga, mas está sendo trabalhado dentro de uma possibilidade. E outra também, Vieira, se não tomar cuidado, não tomar providências, vai correr risco de rebaixamento, porque o time é absolutamente limitado. Então, também tem horas que não dá para você ficar com uma diretoria que só pensa em dinheiro, né? Ela tem que pensar primeiro no time, senão ela está roubada também, Vieira. Valtencir, sim ou não? Silvinho é técnico para o Corinthians? Ainda cedo para falar, mas eu não vejo por que mudar agora não. Primeiro dê jogadores a ele, né? Dê o Juliano para jogar, dê o Renato Augusto, traga o Roger Guedes. Aí sim nós vamos ver qual é a do Silvinho. Porque também você trazer um técnico top para Vitinho, Varanda, Quintal, Mosquito, Pernilongo e o glorioso Léo Natel, aí é dose para leão, viu, Vieira?
Valtencir Vicente, um grande abraço para você. Ótimo final de semana. Você volta para o Jogando Juntos para atualizar todas as informações. Aquilo que ninguém escreve em outro lugar, você lê no Jogando Juntos. Não é isso, Valtencir? Aí você foi me lembrar daquele do Planeta Caceta, né? O repórter que vai onde ninguém quer ir, né? Do Gobado Espetacular, Riviera. Grande abraço a você, um abraço a todos, bom final de semana, até segunda-feira. Valeu, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Quer ficar bem informado? Leia Jogando Juntos, acesse e leia jogandojuntos.com.br. Valtencir Vicente escreve como ninguém, tudo você encontra lá de todos os esportes no jogandojuntos.com.br. Com a participação do Valtencir Vicente, coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, em nome de Padaria Flor de P, de Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes Milclean e Binac Consórcios, com os trabalhos técnicos dele, o Roxinho, Ed Show Ramiro, tá dodóizinho, tá com a mão machucada, que beleza, você andou fazendo com essa mão aí? Quebrou a mãozinha, que beleza. Boa recuperação pra você, coloca uma tala aí que melhora. Grande abraço, Edson Ramiro, obrigado pelos trabalhos técnicos, ótimo final de semana para você também, para você ouvinte, um grande abraço, fique com a rede CBN que vem na sequência com o repórter CBN e depois vem com ele, o Frederico Goulart e a Carolina Morano, ponto final, porque o nosso glorioso e serelepe Rodrigo Bocardi está de férias, mas em breve ele voltará com a sua alegria contagiante no ponto final, tá certo? De minha parte, grande abraço, ótimo final de semana, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de julho de 2021. 6 em cada 10 pessoas que foram internadas com Covid-19 sofrem com sequelas da doença um ano depois da alta hospitalar. As principais queixas desses pacientes são fadiga, fraqueza e falta de ar. 1/3 deles ainda apresenta sequelas no pulmão. As conclusões são de um estudo do Hospital das Clínicas em São Paulo. Os empreendedores negros são os que mais pedem empréstimos financeiros para o próprio negócio, mas os que menos têm acesso ao crédito. Um estudo do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas apontou que 44% dos empreendedores negros têm resposta positiva das instituições financeiras, contra 57% dos brancos. O levantamento também apontou que os negros enfrentam maiores perdas de faturamento e piores níveis de endividamento. A Prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, anunciou o cancelamento da Oktoberfest deste ano devido à pandemia de coronavírus. A edição do ano passado também foi cancelada pelo risco sanitário. A nova previsão é de que a Oktoberfest seja realizada em outubro do ano que vem. Até agora, apenas 16% da população de Blumenau está completamente vacinada contra a Covid-19. A variante Delta do coronavírus se tornou a cepa dominante na Europa. A informação foi confirmada hoje pela Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu de Controle de Doenças. Sequenciamentos genéticos realizados em 19 países de 28 de junho a 11 de julho mostraram que a variante corresponde a 68% das amostras avaliadas. O número é o triplo da variante Alfa, anteriormente a cepa dominante no continente. No horário de Brasília, 5h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Cinco e 5. Ponto final CBN. Oferecimento Claro Empresas. Sua empresa merece o novo.
Apresentação: Carolina Moran e Frederico Goulart. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ponto Final CBN que começa agora. Tô aqui com o Fred Goulart nas férias do Rodrigo Bocardi. Oi, Fred, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Carol Moran, boa sexta-feira para você e pro ouvinte aqui do Ponto Final também. Na hora dobrada, para dar sorte, Fred. Sextou, felizmente, finalmente não estou de plantão no fim de semana. Você tá, Fred? Eu tô amanhã, 6 horas da manhã, estarei por aqui, Carol. Não se pode ter tudo, né, Fred? Não se pode. Vou passar a noite vendo a Olimpíada, mas acordo cedinho para trabalhar. Vai voltar pro seu fuso original. Olha só, Fred, vou destacar aqui um fato que é consequência de uma reportagem exclusiva nossa aqui da CBN, da Thaís Oliveira de Brasília. Em comunicado, o laboratório indiano Bharat Biotech anunciou o fim do acordo com a Precisa Medicamentos para vender a vacina Covaxin no Brasil e, segundo a Bharat, o memorando de entendimento firmado em 24 de novembro de 2020 foi rescindido, ou seja, a Precisa não representa mais a indiana. E o mais importante, o laboratório diz ainda que não reconhece a autenticidade de 2 documentos enviados pela Precisa ao Ministério da Saúde com uma suposta assinatura da Bharat Biotech. A gente lembra bem, né, que na reportagem a Thaís Oliveira mostrou na semana passada que esses documentos tinham inconsistências, tinha uma imagem por trás dos documentos, uma coisa super estranha, parecendo uma montagem, o nome da fabricante estava errado, o endereço estava com erro de inglês, o endereço do laboratório na Índia também tinha erro. Agora a Bharat Biotech diz que não reconhece esses documentos que foram enviados pela Precisa para o Ministério da Saúde, que foram utilizados na assinatura daquele contrato de mais de R$1 bilhão, né, 1 bilhão e 600 milhões, e agora esses documentos estão também nas mãos da CPI da Covid para investigação. Daqui a pouquinho a própria Thaísa vai contar direito essa história para a gente aqui no Ponto Final. O que você destaca por aí, Fred? Carol, vou destacar hoje o início oficial das Olimpíadas de Tóquio. Assistimos hoje, né, a cerimônia de abertura, uma cerimônia de abertura muito diferente de tudo que a gente já viu, né, Carol? Especialmente nós brasileiros aqui que ainda temos na memória bem presente a festa de 2016, aquela cerimônia de abertura apoteótica de 2016, aquela euforia toda. Hoje o contexto foi bem diferente, até porque o mundo é outro, né? O Japão fez uma festa bem enxuta, que exaltou a superação dos atletas em meio aí às dificuldades de preparação por causa da pandemia. Fez também, claro, homenagens às vítimas da Covid. Então, exatamente por ser tão diferente, é uma cerimônia de abertura que já nasce histórica. Essa que a gente assistiu hoje cedo, arquibancadas vazias, todo mundo de máscara, promessas das autoridades de cuidados com a segurança, com a saúde das pessoas que estão aí envolvidas diretamente na competição, exaltação também dessas autoridades, a importância do esporte, dos atletas para unir os povos, né, em um momento difícil como esse. Essa foi a temática, especialmente no discurso dos dirigentes, das autoridades da Olimpíada. Não teve tanto clima de festa, o clima em geral foi de apreensão, dá para dizer, principalmente da população japonesa de Tóquio, preocupada com a possibilidade desse evento acelerar os casos de Covid. Protestos foram registrados do lado de fora do Estádio Olímpico, onde a cerimônia estava acontecendo, durante o período da cerimônia. E do lado de dentro, a festa não teve tanta tecnologia assim, como a gente poderia imaginar. A exceção foi aquele momento lá dos drones, né? Um balé de drones com 2.000 drones no céu. Talvez tenha sido a imagem mais impressionante, formando o símbolo da Olimpíada, depois a imagem da Terra. Alguns momentos também que marcaram hoje cedo a trilha sonora, né, Carol? O tema musical de vários jogos de videogame, que é uma marca do país, foi bem curioso. Foi a trilha durante o desfile dos atletas, das delegações. Por falar nas delegações, o momento do Brasil foi um dos momentos em que a gente viu menos gente, né? A delegação brasileira só com 4 pessoas também em respeito à pandemia. A gente viu outras delegações bem maiores. Nesse caso aí, o Brasil foi quem deu o exemplo hoje lá na abertura da Olimpíada. Pela primeira vez, um casal carregando a bandeira do Brasil, a judoca Kathleen Quadros e o jogador Bruninho, de vôlei, bem despojados, sandália no pé, ameaçaram até dar uma sambadinha ali, fazer o casal de mestre sala, porta-bandeira. Foi puro carisma brasileiro ali na cerimônia de abertura. O gran finale, aquele momento mais esperado do acendimento da pira. Quem teve essa honra foi a tenista Naomi Osaka, mulher negra japonesa, de ascendência haitiana. Ela cresceu, fez carreira nos Estados Unidos,
recentemente também chamou atenção para questões de saúde mental envolvendo os atletas. Foi uma escolha cheia de simbolismo também, muito bonita. Agora, quem mais uma vez foi a sensação nas redes foi o Besuntado, né, Carol? De Tonga, o Besuntado de Tonga. Você curtiu, o né? Besuntado. É. Esse não tinha outro, né? Tinha o Ele teve concorrente. Também, tinha concorrência. Ele teve um concorrente, foi o Besuntado de Vanuatu. Foram 2. O de Tonga, que é o atleta de Taekwondo, lá o porta-bandeira, que levou a bandeira de Tonga, já tinha feito isso aqui no Rio. Hoje, de novo, o Pia Taufatufa, o nome dele, hoje teve um concorrente também, o pessoal curtiu nas redes. E logo mais à noite já tem aqui para nós brasileiros um monte de esporte para acompanhar. Hoje o bicho começa a pegar mesmo, tem vôlei masculino, vôlei de praia, judô, tênis, tudo isso pra gente acompanhar no primeiro dia oficial de Olimpíada, né, Carol? Isso aí. Obrigada, Fred. Bom, vamos juntos, hein, pessoal, até às 8 horas da noite aqui no Ponto Final, com a participação de vocês pelo nosso WhatsApp. Estamos usando o WhatsApp do Rio, nas férias do Bucardi, no 21 997642381, 997642381, DDD 21. Você nos acompanha pelo rádio, também pelo site da CBN, pelo nosso aplicativo, no canal do YouTube ou ainda pelo Globoplay, com áudio e vídeo. Participa lá no nosso chat do YouTube. Pode mandar também sua mensagem pelo Fale com Âncora no nosso site ou direto para o meu e-mail, carolina.moran@cbn.com.br. Também estou nas redes sociais no @carolmoran. Tem um desenho de dado mudo no final disso tudo. Agora, 5 horas e 12 minutos, a gente começa justamente por Brasília com a Thaís Oliveira e essa história dos contratos aí da Bharat Biotech com a Precisa Medicamentos. Thaísa, como você disse na semana passada, revelou na semana passada, eram documentos muito estranhos, com claros indícios ali de manipulação, e agora a Bharat disse que não reconhece esses documentos e ainda rescindiu o contrato com a Precisa, né? Boa tarde. Exatamente, Carol. Boa tarde a você, ao Fred, aos ouvintes. A fabricante da Covaxin rompeu o contrato hoje, né? Depois que a CBN revelou aí que esses documentos encaminhados ao Ministério da Saúde tinham indícios de falsificação, como a gente falou aqui no Ponto Final, né, Carol, na sexta-feira da semana passada. A Bharat Biotech reconheceu que os documentos apontados pela CBN são falsos. A rádio havia questionado na sexta da semana passada se a documentação era verdadeira. A nota divulgada hoje pelo laboratório indiano cita os 2 ofícios encaminhados pela CBN à empresa e ressalta enfaticamente que eles não foram expedidos pela companhia. A CBN revelou que os documentos com indícios de falsificação foram encaminhados pela Precisa às vésperas da assinatura do contrato de R$1 bilhão e 600 milhões de reais. E são 2 peças essenciais, né, Fred e Carol? Elas estavam sendo cobradas pela AGU ali às vésperas da assinatura. Uma é a procuração que autorizava a Precisa a assinar o contrato e o outro documento é uma declaração de inexistência de fatos impeditivos. Então, como você ressaltou, né, além daqueles erros grosseiros, é um documento da Bharat, mas escrito em português, com erro no nome do laboratório, com erro no endereço, né? A CBN também revelou indícios de que a empresa brasileira, ela aproveitou o carimbo e a assinatura da Bharat Biotech que estavam em um outro documento, um pedido de visto para que um funcionário da Precisa entrasse na Índia em janeiro. A Precisa Medicamentos lamentou o rompimento do contrato, chamou a decisão da fabricante de precipitada e disse que jamais praticou ilegalidades, reiterando o compromisso com a integridade nos processos de venda, aprovação e importação. A empresa, no entanto, não se manifestou sobre a autenticidade desses documentos. Desde sexta, a gente está em contato com a Precisa para saber, né, se existia ali uma documentação equivalente a essa, mas em inglês. E até então a Precisa não enviou essa documentação, né? Então agora a Bharat vem a público oficialmente reconhecer que não existe, né, Carol, uma documentação em inglês, porque esses documentos eles são falsos. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, disse que o rompimento do contrato reforça o indício de participação do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. O cancelamento desse contrato verdadeiramente para demonstrar a participação
presidente da República nessa compra absurda, cheia de irregularidade da vacina mais cara, sem falar, Thaisa, no fato de que no dia 20 de março, o coronel Elcio Franco, ele fez um pedido adicional para comprar mais 50 milhões de vacinas a Bharat Biotech, que significa dizer em português claro que no entendimento do governo brasileiro estava tudo normal, né? Pois é, ele está destacando, né, que o presidente Jair Bolsonaro, ele entra em contato com o primeiro-ministro dizendo que a Covaxin era a vacina AstraZeneca. Além disso, no mês de março, depois da assinatura desse contrato de 20 milhões de doses, o então secretário executivo, Elcio Franco, demonstrou interesse na compra de mais 50 milhões de doses. Renan Calheiros disse que a CPI da Covid já identificou mais de 20 irregularidades no processo da Covaxin. Carol. Thaisa, você pode só repetir o trechinho da informação sobre o presidente Jair Bolsonaro que entra em contato com e a data, é só esse pedacinho que falhou. Perfeito, ele entra em contato, Carol, com o primeiro-ministro da Índia, né, antes da assinatura do contrato, dizendo então que a Covaxin era a vacina escolhida pelo Brasil. Isso foi então em janeiro desse ano, né? E ele diz então que o Brasil tinha escolhido 2 vacinas. A AstraZeneca, àquela altura o governo Bolsonaro já tinha contrato de fato com a Fiocruz, e a Covaxin, o contrato naquele momento ainda não estava assinado, né, Carol? Agora deu para entender. Thaisa, vai ter perícia nesses documentos? Como é que vai ser isso? Pois é, Carol, a gente tinha falado nessa semana, né, depois da revelação da CBN, os senadores já estavam se mobilizando para pedir perícia nessa documentação. Berto Costa, do PT, inclusive, já confeccionou um requerimento para que ele seja colocado em votação, né, dos trabalhos da CPI, e a intenção é periciar essa documentação, pelo menos esses 2 documentos que a gente tinha apontado aqui com indícios de falsificação. Hoje eu conversei também com a senadora Simone Tebet, do MDB, né, que está à frente dessa análise no recesso, e ela disse que, para efeito de prova, a CPI nem precisa mais dessa perícia, já que a gente tem uma prova muito mais forte, né, que é a Bharat Biotech dizendo que aquele documento não é dela, dizendo que é um documento falso. Mas mesmo assim ela disse que a intenção é votar, né, essa perícia, apresentar o requerimento na volta do recesso e pedir a perícia dessa documentação da Precisa. Ela avalia, Carol, que o fim desse contrato indica que, de fato, a CPI está diante de documentos que foram falsificados, um processo que foi montado. Pegam a logo e o carimbo e a assinatura da empresa, da Bharat, e recheiam com o conteúdo que querem. Isso é crime, é crime de falsificação de documento, uso de documento privado que não é verdadeiro, falsidade ideológica. A pergunta é, para que fim? Eles estavam negociando para quê? Para poder levar vantagem, para poder receber propina, para poder pagar em paraíso fiscal esse valor antecipado de 45 milhões de dólares, 200 milhões de reais, para ser rateado com quê? Com quem? Pois é, no comunicado, né, de hoje, a fabricante indiana disse que o rompimento do memorando de entendimento tem efeito imediato e informou que vai manter, no entanto, as tratativas com a Anvisa para o registro da Covaxin. Lembrando, né, Carol, que a CPI já aprovou a convocação do sócio da Precisa, Francisco Maximiano. Esse depoimento acabou adiado depois que ele conseguiu um habeas corpus, né, e demonstrou ali que ficaria em silêncio, assim como tentou Emanuela Medrades, mas agora a intenção da CPI é, de fato, ouvir Max na primeira semana, deve ser aí um dos primeiros depoimentos depois do recesso. Carol. Obrigada, Thaisa, parabéns pelo trabalho. Muito estranho, né, Fred? 2 documentos ali claramente manipulados. Parece aquela garotada de 15, 16 anos que falsifica a carteira de identidade, sabe? E aí tira aquela cópia. Um negócio tosco, gente.
Passou por um monte de gente no Ministério da Saúde, fiscal de contrato, um monte de servidor lá para olhar e ninguém viu isso, que o documento estava manipulado, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É inacreditável. Ainda bem que a gente tem a Thaís Oliveira, né, Carol? Jornalismo fazendo diferença aí, em especial nossa equipe em Brasília. Realmente muito importante esse trabalho. Vamos continuar então em Brasília, agora para acionar o César Feitosa, que monitora os últimos movimentos, os últimos arranjos da reforma ministerial, a mini reforma ministerial no governo do presidente Jair Bolsonaro, não é isso, César? Boa tarde. Exatamente, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para Carol e para os ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro deve formalizar na próxima segunda-feira essa mini reforma ministerial com uma dança das cadeiras ali no Palácio do Planalto. A medida provisória que vai criar o Ministério do Emprego e Previdência já está pronta, mas Bolsonaro quer apresentar a proposta antes ao senador Ciro Nogueira para somente depois disso publicar então essa MP no Diário Oficial. A CBN apurou com fontes no Ministério da Economia que o atual secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, foi escolhido para ser o número 2 do novo ministério. Onyx Lorenzoni prometeu ao secretário, numa conversa ontem, que manterá a equipe técnica e que não fará nenhuma mudança brusca na política da equipe econômica. A pasta deve abranger todas as áreas ligadas aos assuntos previdenciário e trabalhista, como o INSS e a Dataprev. E aliados de Lorenzoni também afirmaram a nós da CBN que o futuro ministro deve anunciar como primeira medida a criação de um programa para a contratação temporária de jovens. Por outro lado, o senador Ciro Nogueira também deve ser formalizado ministro da Casa Civil já nessa próxima semana. Presidente do PP, Nogueira, ameaçou na semana passada romper com o Palácio do Planalto por causa de um empréstimo dado pelo governo federal ao Piauí, que beneficiou adversários políticos do senador em seu reduto